Bem-vindo ao Projeto Empresa, um programa dedicado às empresas e aos empresários portugueses. Hoje viajamos no tempo, até às origens da propriedade alentejana onde nos encontramos. Os limites da herdade do Esporão foram traçados em 1267 e desde então pouco mudaram. Já a vida no Esporão, até o ano em que foi engarrafado o primeiro vinho, em 1987, passou por muitas transformações. As raízes da herdade remontam à Era do Bronze. Porém, já durante a ocupação romana, os vinhos do então povoamento do Esporão eram exportados para todo o Império. Os limites da propriedade foram estabelecidos em 1267 e foram mantidos praticamente inalterados desde a sua constituição. Para confirmar a antiguidade está lá a famosa torre que data do século XV, perpetuada em cada garrafa. Deixamos correr os séculos e paramos no pós-25 de Abril, quando em 1979 a herdade foi devolvida à Finagra, a empresa que José Roquete constituiu em 1973, expropriada durante a Revolução. Dali à construção da adega foram 8 anos. Eu estou no Esporão desde o início da construção da adega, que foi construída em setembro de 87 e feita a primeira vindima do Esporão aqui nessa adega nesse ano. As vinhas do Esporão têm diferentes idades, a mais antiga é de 1974, que é o que nós designamos por Cantos da Cruz e que onde tem as cepas mais antigas e com um porte maior. Hoje o Esporão é descrito de outras formas, que vão além da vinha e se estendem ao olival, à floresta, às zonas úmidas, com as preocupações com a biodiversidade presentes no trabalho de cada dia, mas também aplicadas à proteção das espécies e do habitat. É a riqueza portuguesa, com certeza, visível no histórico de cada casta, que aqui, à beira da planície alentejana plantada, mesmo ao lado do Alqueva, como em muitos outros lugares, moveu muitos amantes do vinho até esta povoação. Eu já trabalhei 20 anos, comecei em 1992, porque casei com uma portuguesa, então resolvi fazer a minha vida cá em Portugal, mas antes de conhecer a minha mulher, eu estava a viajar em Europa e fiz vindimas em várias partes de vários países em Europa. Gostei, continuei durante 4 anos na adega, depois em 91 comecei com a parte de viticultura, e naquela altura tínhamos 270 hectares de vinha, hoje estamos 615. Não perdemos as castas indígenas que temos, que é a riqueza mais importante que Portugal tem a nível da viticultura. Agora, ainda há muito a fazer, há muito para aproveitar e descobrir nestas castas indígenas. Nós temos de trabalhar com 20 ou 30, mas só 250. As diferentes idades de vinha permitem obter vinhos também com características diferentes. As vinhas de 74 têm produções mais baixas por hectare, o que lhe dá mais complexidade, uma maior estrutura aos vinhos, o que normalmente vão para os topos de gama. Mais jovens, também com características mais frutadas. Neste momento o nosso encipamento é mais ou menos 75% de tintos e 25% de brancos. Temos uma variedade muito grande de castas, cerca de 40 castas diferentes na herdade. Um trabalho que veio sempre em crescendo desde 1987 e que em 1997 se estendeu à produção e comercialização de produtos agroalimentares, como os azeites. A internacionalização foi só mais um passo decisivo que continua a ser parte integrante da estratégia de crescimento. Parte da linha de engarrafamento, nós já pensamos no futuro e deixamos infraestruturas para podermos duplicar a nossa capacidade produtiva. Neste momento já estamos na ordem dos 50% de mercado de exportação, mas queremos crescer e queremos estar preparados para poder dar resposta a novos países e a novas encomendas e podermos ser mais eficientes.
Desafios que continuam a ser o dia a dia de quem todos os dias gera muitos litros de vinho. Produzimos na ordem das 80 mil, 90 mil garrafas. Fazemos expedição de 12 caminhões de tiro, 15 caminhões, e carregamos todos os dias, praticamente temos contentores a expedir, contentores que cada contentor leva 2.400 caixas para exportação. São 16 milhões de garrafas ano, das quais cerca de 6 milhões vão para fora do país. E como parar é morrer, desde 24 de outubro de 2008, que há uma nova joia na coroa com sotaque do Norte. Nós mudamos para o Douro há pouco tempo, com o projeto Quinta das Moças, e sente-se logo uma outra qualidade, vinhos top. Não fosse o Douro, a região demarcada mais antiga do mundo. O Douro tem um perfil que é mais difícil fazer cá em baixo. São vinhos mais estruturados e tem uma intensidade de fruta que nós não podemos fazer aqui, mas fazemos vinhos com outro estilo que são igualmente importantes. Em 2011, a Herdade do Esporão faturou quase 39 milhões de euros, valor que deve aumentar para 40 milhões em 2012. O EBITDA também vai crescer, embora os lucros possam revelar uma ligeira contração este ano. Nos últimos 6 anos, o Esporão investiu mais de 6 milhões de euros. O projeto de enoturismo é disso um exemplo. O Esporão é uma empresa que tem um grande impacto no desenvolvimento do concelho, porque temos famílias que trabalham aqui, o agregado familiar trabalha no Esporão. Com a ajuda de 268 colaboradores, o Esporão continua a recriar-se e recomeça em cada vindima, repetida ano após ano, sempre com o mesmo gosto. Pronto, gosto de fazer tudo. Portanto, agora andamos na vindima, gosto da vindima. Acaba-se a vindima, vamos para a poda, gosto da poda. Gosto de todos os trabalhos, tirar vides, todos os trabalhos, não há nenhum que eu não goste. Aqui, onde o silêncio vale ouro e quem marca o tempo é a terra, deixando sempre espaço a uma surpresa. O nosso convidado de hoje é João Roquete, CEO do Esporão. Olá, obrigada por nos receber aqui no Alentejo. Bem-vindos. Obrigada. Tem sido um processo de transição e de passagem, um pouco de testemunho estes últimos anos aqui. Como é que tem estado a correr o agarrar do negócio? Foi uma transição, foi um ciclo novo, se assim se pode dizer. O testemunho, muitas vezes, as pessoas pensam que há um testemunho passado de o meu pai para mim. Eu, sinceramente, acho que não é o caso, por duas razões. A primeira é porque o meu pai continua muito presente e continua presente no Conselho de Administração do Esporão, como continuou sempre desde o princípio. É uma equipa que fazemos, ele dá-me um apoio muito grande portanto, esse ciclo que se desenvolveu, se foi um testemunho, se calhar foi do anterior administrador delegado que cá esteve durante 14 anos e que depois, a partir de 2006, tive a felicidade de conseguir convencer os acionistas do projeto, com um projeto que fiz há 5 anos, para desenvolver aqui para o Esporão, que terminou em 2011, com a felicidade de termos atingido muitos dos objetivos que nos tínhamos proposto. E começamos agora, portanto, 2012, 13 e 14, um novo plano. Então, e desse plano, o que é que transitou do anterior que gostava de acabar agora? E nestes próximos 3 anos, o que é que está em mente? Olha, foi exatamente isso que nos fez, a nós, a equipa do Esporão, pensar que seria interessante fazer um novo plano. É que, apesar dos objetivos que foram atingidos, eles tinham a ver com uma posição forte em Portugal, um desenvolvimento acelerado da internacionalização do nosso negócio e também o desenvolvimento da área do azeite. Muito desses objetivos foram conseguidos, mas houve muita coisa que ficou por fazer, coisas que se foram desenvolvendo, projetos que nos foram aparecendo e que nos foram surgindo e que agora os conseguimos materializar e vamos conseguir materializar neste plano a 3 anos, que tem 3 pontos centrais. O primeiro é a afirmação internacional do Esporão como a empresa portuguesa de vinhos e de azeites de referência, assumidamente portuguesa, numa perspectiva de valorização e de entendermos que Portugal
ainda não tem no mundo, referente a vinhos e azeites, a posição que merece, digo a posição que merece na perspectiva da qualidade dos produtos que fazemos em Portugal, da forma como já os apresentamos, e claramente acreditamos que isso é uma oportunidade e queremos estar na frente desse desenvolvimento. O segundo ponto importante é acreditarmos que no Esporão queremos ter o nosso desenvolvimento dentro dos limites da sustentabilidade, que acreditamos que o crescimento, se não for um crescimento sustentável, não vai conseguir levar o negócio para a próxima geração. Somos uma empresa familiar e isso é naturalmente uma preocupação. E então agora estamos a materializar muitas iniciativas que foram desenvolvidas, tanto do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista da gestão de resíduos, da reciclagem, da gestão de recursos, tanto água e eletricidade. Muitos projetos que foram sendo desenvolvidos e que agora foram materializados num plano estratégico também, com objetivos muito claros. O enoturismo é um bocadinho essa materialização também? Sim, o enoturismo é a materialização destes três fatores, é a incorporação mesmo destes três fatores. O terceiro é a proximidade que queremos ter com os nossos clientes e com as pessoas que compram os nossos vinhos. Portanto, queremos estar cada vez mais próximos deles, queremos ter um contacto cada vez mais direto com as pessoas, porque entendemos que é importante conseguir passar a mensagem num discurso direto. Isto também porque nos estão a pedir isto, porque os nossos clientes cada vez mais querem saber como é que nós fazemos os vinhos, querem saber como é que castas é que são utilizadas, onde é que elas são plantadas, como é que os podem beber com a gastronomia, por exemplo. E nós notamos isso das pessoas e, portanto, estamos ativamente a trabalhar para criar condições para falar mais com os nossos clientes e mais diretamente. Estamos a falar num projeto como o enoturismo, naturalmente, mas também na nossa presença, por exemplo, no social media, nos canais de comunicação online, que permitem fazer isso de uma forma muito eficiente. O enoturismo junta isto tudo, portanto, é um projeto que aposta a fundo naquilo que é do Alentejo e aquilo que é português. É um projeto que utiliza e que tem a sustentabilidade no centro, e é um projeto que nos aproxima dos nossos clientes. Portanto, foi uma decisão relativamente consensual quando, em 2009, equacionámos este projeto e existiu esta necessidade de desenvolver o enoturismo, de que deveríamos avançar com o projeto, porque é absolutamente central na nossa estratégia. Acha que a mentalidade está a mudar, da sua experiência, ou deriva também do facto de ter passado algum tempo lá fora e ter apreendido o mundo talvez de uma forma diferente? Sim, eu concordo. Eu acho que a minha geração teve muito mais disponibilidade e oportunidade, por todas as razões, porque o mundo também é outro, porque houve incentivos para os estudantes viajarem, houve uma mobilidade diferente também, e acho que a nossa geração claramente viajou mais e tem mais uma referência de Portugal comparativamente com outras culturas e com outros países. E aí eu acho que é um ponto central para depois olhar para o que temos cá em Portugal e valorizar e pensar, bom, isto se calhar há aqui matéria-prima, há interesse, há uma cultura que claramente não há noutros sítios e que as pessoas, quando vêm de fora e cá vêm, gostam. E é isso que elas estão à procura e isso que elas esperam quando cá vêm também, não é? Mas acredita que pode fazer a diferença, que não tem só a ver com o facto da sua experiência e de ter herdado também aquilo que herdou, de conhecimento e de apoio do seu pai e deste negócio, ou os jovens empresários, ou os jovens que acabaram a universidade, que se vêem a sair do país, poderiam de facto tentar ficar aqui? Como é que olha para esta realidade? Olha, eu não consigo pôr-me nos sapatos de uma pessoa que acabou de se formar e que não tem emprego e que tem que tomar uma decisão de se ir embora, e aí pensar que se calhar essas pessoas teriam a responsabilidade porque foram formadas e são pessoas capazes de cá ficar, não é a mim que me compete e cada pessoa deve tomar a sua decisão, e eu respeito qual decisão for. Eu estou num lugar bastante privilegiado, como é evidente, e a mim sinto uma responsabilidade muito grande, como tenho essa oportunidade de lutar e de tentar fazer o melhor que consigo, e a equipa do Esporão, para
para termos mais uma empresa boa em Portugal e para conseguirmos que o setor dos vinhos seja cada vez um setor mais competitivo, mais exportador e ajudar Portugal no nosso bocadinho que conseguirmos. Então voltemos ao negócio dos vinhos. Mudou muito nos últimos anos também, não é? Sim, eu ainda sou um bocado, sou novo dentro da indústria e do setor. Mas quando se pensa que o tinto, por exemplo, era o grande vinho por excelência há uns anos atrás, se calhar agora olha-se mais para os brancos, olha-se também para o rosé. Qual é a sua percepção? Por exemplo, aqui no Alentejo já houve uma altura que se bebeu muito mais vinho branco, nas décadas de 50 e 60, por exemplo, do que bebia vinho tinto. Outra curiosidade, o Esporão, em 1985, quando começou a sua atividade, o primeiro vinho que lançou era um vinho branco. Lançou um vinho branco e o tinto ao mesmo tempo, mas o branco, como estava pronto mais cedo, foi lançado para o mercado primeiro. Mas, respondendo à sua pergunta diretamente, bebe-se muito mais vinho tinto em Portugal do que se bebe vinho branco. Mas é natural, eu também acho que tem a ver com os hábitos alimentares a mudarem, com uma alimentação um pouco mais, e uma preocupação um pouco mais com a alimentação, um estilo mediterrâneo um pouco mais saudável também, que se presta também um pouco mais ao vinho branco, portanto pode-se assistir. Mas também ao enorme desenvolvimento, por exemplo, de qualidade que houve nos vinhos brancos em Portugal. Regiões do Alentejo, há 10 anos ou há 20 anos, havia um pouco um estigma que o Alentejo, por ser uma região quente, era uma região onde podia-se produzir bons vinhos tintos, mas vinhos brancos seria muito difícil por causa da falta de frescura que os vinhos teriam. Mas eu parece-me que já provámos, tanto aqui no Esporão como em alguns bons produtores aqui no Alentejo, que não é assim, que se fazem belíssimos vinhos brancos também no Alentejo. Vocês preferem posicionar-se de forma individual? Acham que os produtores portugueses não se conseguem organizar lá fora? Olha, eu sinceramente acho que estamos a dar passos muito importantes no associativismo em Portugal, principalmente ao nível da promoção. Eu penso que está absolutamente claro na cabeça de todos, nesta altura, que essa associação é indispensável, porque nós não temos massa crítica para conseguirmos, cada um de nós, sozinhos, em mercados tão grandes como, por exemplo, os Estados Unidos ou uma China ou um Brasil mesmo, sozinhos conseguirmos afirmar os vinhos portugueses. Nesta altura, hoje em dia, com a crise que estamos a viver, sente-se um pouco, ouve-se muito isso, a dizer a exportação é a nossa estratégia. Não é verdade? Ou é uma saída. Eu lembro-me da primeira vez que tive contacto um pouco, por exemplo, aqui no Esporão, internamente, quando ainda estava a estudar, e eu sempre ouvi isso desde o princípio, e eu acho que se formos ver as empresas que fizeram um caminho interessante nos mercados internacionais, muitas delas são empresas que têm a consciência de que Portugal é um mercado relativamente pequeno. É o que é, não é? Nesse sentido. Exato. Em alturas de crise, ou sem serem em alturas de crise, é normal e natural que se queira, se acreditar nos produtos que se está a fazer e se eles realmente tiverem valor e fatores que os distingam e que sejam relevantes, eu acho que qualquer empresário ou qualquer responsável por uma empresa deverá olhar para os outros mercados e pensar, bom, onde é que eu posso vender os meus vinhos, neste caso, e azeites. E no caso do Esporão nós começámos a fazer isso logo muito cedo. No caso do Brasil, temos uma empresa com uma distribuidora própria desde o princípio dos anos 90, em que acreditámos logo aí que era um mercado com um potencial enorme. Tivemos a sorte de ter lá um tio meu que vive lá já há muitos anos e que está lá há 30 e muitos anos, e que começou uma empresa e que agora, claramente, estamos numa posição em que conseguimos já tirar partido do crescimento que vai existir, com uma base muito sólida, em que temos um conhecimento muito bom do mercado, temos já uma marca estabelecida e que nos dá garantias que conseguimos fazer um trabalho. E por exemplo, agora tivemos a boa notícia e conseguimos chegar a acordo com uma grande marca de espumantes internacional para sermos nós a distribuir essa marca no Brasil, o que já é interessante, termos uma empresa portuguesa que está no Brasil e que está a fazer distribuição nesta área. Exatamente, e que tem o reconhecimento de uma grande marca mundial, dizer eu gostava que fossem vocês a fazer a nossa distribuição. Portanto,
é um bom sinal. De que modo é que esta austeridade toda tem penalizado o vosso negócio, independentemente de ser um mercado pequeno? Também vende e também consome vinho, não é? Este ano, curiosamente, está a correr acima das nossas expectativas e acima do ano passado. Porquê é que acha que isso acontece? Olha, porque temos marcas que são marcas bastante fortes, temos um portfólio de marcas muito segmentado, com níveis de preço bastante variado. Temos os nossos vinhos distribuídos pela Prime Drinks, que é a distribuidora líder em Portugal, que tem uma implementação no mercado e uma capacidade de execução e de trabalhar as nossas marcas de primeira classe. E estamos a conseguir, concretamente, compensar no movimento que tem existido, portanto, das pessoas cada vez menos, infelizmente, irem aos restaurantes e comerem, portanto, e comprarem no retalho para levarem para casa. Como temos uma posição muito forte também no retalho e na grande distribuição, estamos a conseguir compensar aí o que estamos a perder no canal Horeca, chamado canal Horeca. E, portanto, é uma fase, eu acho que isto é uma fase que estamos a viver também, um reajuste que está a existir. Essa queda no canal Horeca tem a ver com aquilo que sabemos, portanto, um aumento do IVA que está a prejudicar bastante, mas também uma má atitude das pessoas, dos consumidores de vinho, de retração um pouco. E, portanto, empresas que tenham a posição no mercado como o Esporão tem, têm a capacidade, e isto também a nível de distribuição, têm a capacidade de conseguir balançar um pouco essa perda de canais específicos de ano para ano. Vocês não têm nenhuma ligação, ou se calhar têm, e eu não sei, a nenhuma grande distribuidora a nível de vendas de marca branca? Não temos. E esse caminho, isso é uma coisa que não faz sentido de todo, porque o Esporão é o Esporão ou nunca foi considerado assim? Sabe, eu acho que é difícil as pessoas fazerem tudo, para toda a gente, como eu estava a dizer há pouco. E uma empresa que se dedica a fazer vinhos e a trabalhar as suas marcas da maneira que nós trabalhamos, tem que se organizar e tem que ter ativos para trabalhar, para cumprir esses objetivos. 1 quilo de uva produzido aqui na herdade do Esporão custa muito mais do que aquilo que seria possível custar para fazer vinhos de marca branca. Se queremos fazer vinhos da qualidade do Esporão Reserva, temos que fazer uvas da qualidade do Esporão Reserva. E, portanto, se queremos fazer bem Esporão Reserva, é bom que tenhamos uma estratégia, que nos organizemos para fazer bem Esporão Reserva. E estamos a fazer também vinhos de marca branca, com todo o respeito que eu tenho, porque muitos deles são vinhos absolutamente corretos, mas são dois negócios diferentes. De que forma é que o projeto do Alqueva poderia também beneficiar o Esporão? O projeto do Alqueva poderia beneficiar o Esporão numa sinergia natural que ia existir, tanto do ponto de vista do Esporão criar e gerir e promover uma agenda vínica, não é, no projeto do Alqueva, que era uma parte claramente desse projeto. Mais do que vínica, mesmo enogastronómica, diria. E ao contrário também, obviamente, íamos ter o suporte de um projeto turístico com um hotel, hotéis, um campo de golfe, uma marina. Queria-se que seria muito bom, por exemplo, aqui para o enoturismo, para darmos essa oferta também e essa opção às pessoas que nos visitam. Este projeto que assenta em 3 pilares, para si tem a visão e a estratégia de olhar para a frente que teve o seu pai, no fundo, quando avançou com este projeto, a Idade do Esporão? Portanto, está confiante que, apesar deste momento de crise, tenha aqui matéria-prima suficiente para... Sim, isso eu tenho a plena convicção de que aquilo que foi construído aqui até hoje, desde a equipa, das nossas equipas, até aos investimentos que foram feitos, à capacidade e à afirmação nos mercados, à construção da marca, à notoriedade da marca, que tem uma força que vai resistir a esta crise e, se tudo correr bem, às outras que venham. Quer dizer, nunca sabemos qual é que são as crises que vão vir, mas
mas acredito claramente na capacidade e na solidez do projeto nesse sentido. Neste momento o projeto está, e juntando também o enoturismo, está a seguir o caminho que desejava, ou se houvesse mais capacidade de financiamento, possivelmente até da banca neste momento, poderia avançar com outras ideias que tem em mente? Ou está de acordo com aquilo que tinha planeado? Eu seria um pouco ingrato se dissesse que temos tido restrições nos últimos anos, olhando para o passado, nesse sentido. Houve sempre, do ponto de vista do acionista do projeto, uma perspectiva de que este projeto era um projeto de futuro e uma vontade de continuar a investir. E isso nota-se muito nos nossos ativos e nos investimentos que foram feitos. Que balanço é que faz deste governo até agora? Eu acho que isso era uma boa pergunta para fazer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas eu sou muito... é difícil. Político? É pouco político? Não é. Eu acho que até sou bastante... Interesso-me e leio e sinto-me até bastante informado. Mas acho que há tanta gente a dizer tanta coisa sempre... e já foi tudo dito, quer dizer, e acho que aquilo que falta um bocadinho agora é... Agora está a ser muito politicamente correto. Não, sinceramente eu tenho muita dificuldade em dar opiniões às pessoas e dizer devemos fazer isto, devemos fazer aquilo. Eu acho que há muita gente que se vê a fazer isso na televisão e muitas vezes com um conteúdo bastante vazio, e eu podia responder qualquer coisa nesta entrevista que ia servir a algumas pessoas e não servia a outras, ou que umas pessoas iam concordar, outras não ia. Agora, sinceramente, o que me parece é temos um país que tem qualidades absolutamente únicas e fantásticas que não se encontram noutros países do mundo, sem dúvida. Temos uma gerações formadas e com capacidade. Temos uma crise que nos atingiu um pouco mais profundamente nesta altura do que atingiu outros países, porque temos condições também geoeconómicas, geopolíticas, aliás, geográficas, que fazem que sermos o país que somos. E isso também tem coisas boas e tem coisas más. Eu estive agora em Nova Iorque e eu estava a pensar, bom, claramente há qualquer coisa em Portugal, ou antes, há muita coisa em Portugal que me faz querer viver... se eu tivesse que decidir 10 vezes, decidiria 10 vezes viver em Portugal a viver num país como Nova Iorque. E há muita coisa boa em Nova Iorque, há muita coisa em Nova Iorque que não há aqui. Mas nós temos que começar também a valorizar um pouco isso que há de bom no nosso país, para também aceitarmos um bocadinho mais que há outras coisas que não podemos ter. Não vale a pena querermos achar que vamos ser um país e compararmos sistematicamente como nos comparamos com a Alemanha ou com os Estados Unidos ou o que for. Somos um país de 10 milhões de pessoas com certas capacidades, com certas competências, que temos claramente um lugar do mundo. Agora temos que aprender também a adaptar e a vivermos um pouco mais aquilo que somos, na verdade. João Roquete, obrigada por nos ter concedido esta entrevista. Eu que agradeço. Gostei muito de estar cá. Obrigada. O Projeto Empresa regressa a seguir a um breve intervalo.